Pergunta do dia. O que separa um homem que amadurece cedo de um homem que envelhece sem nunca crescer? Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Eu sou Frederico, aqui a gente fala de investimentos, negócios, treino e vida real. Tudo baseado na minha experiência pessoal. Então, o que separa as pessoas de uma pessoa que amadurece cedo e de outros que envelhecem sem nunca crescer? É uma questão que eu acredito que ela tem várias nuances, sabe? Tem vários focos que você pode dividir isso. Por exemplo, um dos focos que eu percebo logo que eu penso na pergunta, que eu peguei essa pergunta logo agora, é o seguinte: tem a índole pessoal. As pessoas nascem de diferentes formas e cada pessoa tem uma personalidade. Então, existem pessoas que têm a personalidade que vai mais para o lado delas buscarem uma independência, buscarem trabalhar, buscarem seu caminho próprio e tudo mais e tal. E existem outras pessoas que têm a tendência maior, já nasce com isso, de ficar quieto, ficar tranquilo, sabe? De, se a situação permitir, a pessoa fica mais tranquila. Um fato que a gente tem que falar aqui muito claramente é, quando a gente pensa em Brasil, sabe, eu vejo que a nossa cultura de família, e isso eu acredito que tem coisas boas e ruins envolvidas nesse fato, a nossa cultura de família, ela abraça mais os filhos, sabe? Ela cuida por mais tempo, ela mantém os filhos mais próximos. Isso tem aspectos que são muito bons, porque, né, é um laço mais profundo e tudo mais. Porém, nós que somos pais, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode ser uma faca de dois gumes. Isso pode ser a coisa que vai quebrar as pernas dos seus filhos. Porque, vejam bem, existem essas duas possibilidades que eu falei no início? Sim, tem aquela pessoa que é mais autônoma naturalmente, e tem a pessoa que não. Porém, eu acredito que existem muito mais pessoas que estão nesse segundo grupo. Ou seja, qual é esse segundo grupo? Se a situação está tranquila, eu fico quieto. Se a situação está tranquila, eu permaneço onde é que eu estou. Então, isso é muito mais o natural do ser humano. Tem até uma fala quando a gente fala sobre a liberdade, sabe? Aquela questão da busca da liberdade, aquele ideal de até dos anarcocapitalistas, esse tipo de coisa, que se fala que o natural não é você querer a liberdade. O natural é você querer ser cuidado. Então, existe isso. E eu acredito que existem muito mais pessoas que gostariam de ser cuidadas, porque ser cuidado é muito mais fácil, muito mais tranquilo, do que buscar as aventuras do mundo, sabe? Ah, vou buscar sair por conta própria, vou buscar trabalhar e tudo mais. Por quê? Isso é uma aventura. Você está tentando buscar a sua vida. Pode dar certo ou pode dar errado. Por exemplo, peguem no meu caso. Eu saí lá no começo para viver minhas experiências pessoais, em parte porque existia um desconforto em casa muito grande. Desconforto, quando eu falo, em qual sentido? Não era o desconforto físico, não. Mas era um desconforto que meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, minha mãe sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, então eles me deram aquele exemplo, então o tempo todo, e eu fazia muitas coisas em casa que eles pediam para fazer e tudo mais e tal. Então, acredito eu que eles tiveram uma criação, que eles tiveram a oportunidade de me proporcionar uma criação, tanto para mim quanto para meu irmão, muito boa. Eles souberam dosar, sabe? Souberam dosar o carinho e ao mesmo tempo te jogando para frente. O carinho falando, ó, você tem que fazer isso, tem que dar comida pros cachorros, tem que limpar os terreiros, tem que lavar o carro, tem que, sabe? Uma série de coisas. Você tinha que um monte de obrigação para fazer dentro de casa. Que hoje em dia, avaliando, agora eu que tenho filhas, eu avalio que eles não estavam fazendo nada demais. Porque quando eu paro para pensar, vejam bem, eu percebo que, por exemplo, dentro do meu dia, eu gastava entre 1 hora, no máximo 1 hora e meia. Eu acho que eu não gastava 1 hora e meia, eu gastava 1 hora para fazer tudo. E 1 hora para você fazer as atividades para você somar dentro de casa, eu acredito que é um tempo muito razoável, que não é nada demais.
Então, voltando para o meu exemplo, como eles tiveram a oportunidade de me botar para frente desde sempre, quando eu fui chegando lá na época que era hora de trabalhar, eu já trabalhava desde os 14, mas quando eu fui chegando ali pelos 18 e tudo mais e tal, eu já comecei a pensar naturalmente o que eu ia fazer, como é que eu ia me virar, sabe? O que eu ia, sabe? Tipo assim, como é que eu vou fazer? Eu via a perspectiva de depender deles, sendo adulto, como uma vergonha extrema, vergonha, sabe? Vergonha extrema. Eu tenho que ter o meu valor. Por quê? Porque eu tô vendo eles ali e eles têm muito valor. Eu quero ser como eles. Percebe? Então, eu vejo que essa questão do exemplo que você tem dentro de casa, porém não só do exemplo, também dos pais colocarem para frente, sabe? Colocar para fazer, entende? E não só colocar para fazer de forma obrigatória, mas também colocar de diferentes formas. Por exemplo, vou dar outro exemplo meu. Hoje eu estou dando vários exemplos desse aqui da meu de vida, né? Teve uma época que eu combinei com meu pai, olha só, isso aí foi anos 80, sei lá, isso aí deve ter sido 85, alguma coisa que eu era. Não, talvez eu tivesse uns 8 anos, acho que eu já tinha uns 8 anos já na época. Que a gente morava num prédio e meu pai tinha eu lembro certinho, tinha um Fusquinha azul metálico. Esse era o carro que ele tinha. Aí ele me passou ele me ensinou como é que eu lavava o carro a seco, sabe? Tipo assim, o carro não tava tão sujo, né? Levava um balde lá pra baixo, levava o pano, tudo mais, lavava o carro. Aí ele virou pra mim, falou comigo: "Eu vou te dar tanto", que eu não lembro mais quanto que era, nem existiu o real nessa época, obviamente, né, que era anos 80. "Eu vou te dar tanto, por exemplo, vamos supor que fosse hoje, R$ 2, alguma coisa assim, né? Eu ia falar R$ 1, mas com a inflação do jeito que tá, vamos botar R$ 2. Vamos supor que eu vou te dar R$ 2 cada lavada do carro que você fizer pra mim." E eu perguntei pra ele: "Eu posso lavar todo dia?" Perguntei pra ele assim, sabe? Perguntei: "Eu posso lavar todo dia?" Ele falou: "Pode." Só tem que ele saía pra trabalhar às 7 ou 7h30, não vou lembrar o horário, que eu era muito novo, né? Mas como era o horário que ele sempre saiu, ele saía às 7, 7h30, por aí, um horário mais ou menos assim. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que acordar às 6 horas e pegar o meu baldinho, meus negócios, ir lá pra baixo do prédio e lavar o carro dele. E eu fazia todos os dias. Então, veja bem como eles tiveram sabedoria de colocar isso pra mim, tipo assim, olha, você tem as suas obrigações que você tem que fazer e tal? Tem. Mas você também tem um outro negócio aqui que dá pra você ganhar, que é alguma coisa que você vai poder gastar no final de semana, comprar alguma coisa que você queira, tudo mais, tomar um lanchinho, comprar uma revista em quadrinhos. Depois, mais pra frente, comprei muita revista em quadrinhos. Então existe isso. Para recapitular para vocês meu ponto de vista aqui, então, nesse tema, é o seguinte: existe a questão da índole. Tem pessoas que têm a tendência de serem mais autônomas. E a maioria de nós, não. Isso não é demérito nenhum. Isso é simplesmente a natureza do ser humano. Ok. Nós, como pais, o que temos que fazer? Colocar nossos filhos para frente. Dar responsabilidade. E mostrar a eles que eles podem ter uma recompensa muito boa se eles assim o fizerem. Meus amigos, gostaria de ouvir a opinião de vocês no comentário e agradeço a todos que aqui estão acompanhando e até o próximo vídeo.